Caso surpreendente. O Damian se aproxima dessa garota e fala: Oi linda, como tá o seu dia hoje? Mas ela diz: não estou interessada. Ele fala que só está tentando ser legal, mas ela diz que ele não precisa fazer isso. Ele pede o número dela, mas ela diz que não, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que não e fala que o irmão dela está esperando por ela e que ela já está atrasada. Então ele deseja um ótimo dia e pede desculpas por incomodá-la. Ele caminha em direção ao carro e se pergunta para onde foi todas as pessoas amigáveis do mundo. Depois de ver o carro dele, ela decide voltar e fala: então. E ele pergunta se ela disse alguma coisa. Ela diz: quero dizer sim. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e fala que esse é um dos carros dele, e como ela fala que gostou do carro, ele fala que todo mundo gosta desse carro. Ela fala que vermelho é a cor favorita dela e ele fala que é dele também e diz que ele não quer que ela tenha problemas com o irmão dela. Ela diz que ele não precisa se preocupar com isso e que é o tipo de coisa que ela fala quando as pessoas se aproximam dela na rua. Ele pergunta se ela não achou que ele seria um cara legal e diz que se aproximou dela porque ela é uma mulher bonita. Ela fala que entende, mas que ela ainda não o conhecia e ele diz que ela ainda não o conhece e que não sabe nada sobre ele. Então ela olha para o carro e fala que acabou de descobrir um pouco mais sobre ele e ele pergunta se ela gosta de Lamborghini e ela diz que sim. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que ela é muito bonita. Ele pergunta quais são os planos dela e ela fala que no momento é entrar no carro dele. Ele fala que não seja por isso e diz que eles podem continuar a conversa dentro do carro e confirma o nome dela. E depois que ela diz que sim, ele fala que vai abrir a porta do carro pra ela. Já nesse momento, frisando que lá fora ele perguntou o nome dela 2 vezes, dentro do carro ele erra o nome dela sucessivamente. E ela diz que esse não é o nome dela. E depois que ele cita mais um nome estranho, ela pergunta quantas garotas ele tem. E depois de fingir mais uma tentativa, ela pergunta se ele quer que ela vá embora. Ele pede desculpas e fala que acabou de vir de uma reunião de negócios e que tinha muitas mulheres lá e que ele acabou se confundindo. E depois de mais uma vez errar o nome dela, ele pergunta por que ela voltou. Ela pergunta como eles vão conversar se ele nem sabe o nome dela. E ele finalmente acerta o nome dela e pergunta afinal de contas por que ela voltou. Ela fala que não sabe e ele pergunta se realmente ela não sabe. Mas ela acaba dizendo que viu o carro dele e que pensou que esse fosse um bom motivo para conhecê-lo. Então ele fala que esse realmente é um bom motivo para uma interesseira conhecer alguém. Ela pergunta se ela é interesseira e ele fala que ela é interesseira e que isso ficou muito claro desde o começo. E em seguida ele pergunta se da onde ela veio e o que ela fez não é coisa de interesseira. Ela fala que tudo bem e diz que ela acha que essa conversa acabou. Ele pergunta se ela não acha que ela é interesseira e ela fala que ela não é interesseira. Ela pergunta se ela pode sair e ele fala que ela pode deixar, que ele vai ajudá-la a ejetá-la do carro. O Nate caminha na direção dessa garota e começa dizendo que ela é muito gata e em seguida pergunta pra onde ela vai. Ela diz que não quer conversar com ele, mas ele fala que só quer alguns minutos e pergunta se ela é dali e fala que ele acabou de se mudar. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que não tem nome e ele pergunta se ela não vai nem dizer o nome pra ele e mais uma vez ela diz que não tem nome. Então ele se despede dela. Quando ela vê ele entrando no carro, ela grita alto chamando por ele, mas ele finge que não ouve e dentro do carro diz que isso chega a ser engraçado. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele diz que vai trabalhar. E como ela pergunta em que ele trabalha, ele fala que trabalha em casa, mas que agora ele vai para Los Angeles. Ela pergunta se ela pode ir com ele para Los Angeles e ele pergunta por quê. Ela fala que gostaria de estar com ele, mas ele fala que ela nem sabe o nome dele. Ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nate e também pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que ela não estava querendo nem dizer o nome pra ele. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela diz que só estava indo pra casa. Ele pergunta por
porque ela não quis conversar com ele no começo e ela fala porque não o conhecia e que esse foi o problema. Ele fala que ela ainda nem o conhece agora, mas ela o interrompe e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta por que ela quer entrar e ela diz porque quer conversar com ele. Ele pergunta por que só agora. Ela diz porque agora ela quer conversar com ele e ele fala que eles já estão conversando. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta então por que ela não quis conversar com ele. E ela diz que não quis conversar com ele porque ela estava aborrecida. Ele fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas por final acaba a convidando para entrar no carro. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que ela veio correndo depois de ver o carro dele. Ela fala que ele está exagerando e já ele diz que foi isso que pareceu e em seguida pergunta se ela já esteve antes dentro de uma Lamborghini. E como ela diz que sim, ele fala que isso é legal e que dá pra ver que ela gosta de coisas boas. Ela fala que gosta e pergunta se ela não deveria. Ele fala que ela pode desde que ela trabalhe pra isso. Ele fala porque afinal de contas não é porque ela vai se relacionar com uma pessoa que ela vai ganhar um carro. E depois que ela diz que algumas pessoas fariam isso, ele fala que com certeza ele não é esse tipo de pessoa. Ele fala que sinceramente ele está achando que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira só por causa do carro dele. Ela pergunta se é por causa do carro e ele fala que é por causa do comportamento dela. Ele fala que a energia dela mudou completamente depois de ver o carro. Ela diz que isso é só um carro. Ele fala que é exatamente isso, que isso é só um carro e que foi isso que mudou o astral dela. Ela diz que ele está exagerando e já ele fala que ele acha que se eles continuarem com isso vão estar desperdiçando o tempo um do outro. Ela diz que também não é pra tanto, mas ele fala que está fazendo isso porque ela não quis conversar com ele antes de ver a Lamborghini. Ela diz que ela não o conhecia e que eles estão ali para que eles possam se conhecer, mas ele diz que ela não quis conhecê-lo antes de ver o carro dele. Ele fala que isso ficou muito claro porque ela é interesseira e que ele acha melhor ela sair do carro dele. Ela fala que tanto faz e ele diz que sim e fala pra ela ter uma boa caminhada. Ela diz que ele pode ficar com o carro dele e ele fala que vai procurar uma garota que não seja interesseira. O Nate se aproxima dessa garota, dá um oi e fala que ela tá muito bonita. Ele pergunta pra onde ela vai e fala que o nome dele é Nate. Ele pede pra ela esperar, mas ela diz que está indo encontrar uma amiga dela. Ele pergunta o que elas vão fazer de bom e ela fala que só vai dar uma volta com a amiga dela. Ele pergunta o que ela vai fazer depois e ela diz que não sabe, que vai depender do que tiver rolando. Ele fala que acabou de se mudar pra cidade, muda de assunto e fala que ela tá muito bonita e que ela ficou muito bem de rosa. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pede o número dela. Ela diz que não vai dar o número dela pra ele porque ela ainda não o conhece. Ele pergunta se então ela tem alguma rede social. Então ela acaba resolvendo passar o Instagram dela pra ele. E depois disso ela fala que vai nessa e ele pede pra ela esperar e pergunta por que ela está com tanta pressa. Ela diz que precisa ir encontrar a amiga dela. Ele fala que pensou que ela pudesse mostrar o lugar pra ele, mas ela diz que realmente precisa ir. Quando ela percebe que ele vai entrar no carro, ela chama por ele, mas ele finge que não ouve. E agora, quando ela volta, ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele fechou a porta na cara dela. Ele diz que só estava indo embora e que ela disse que estava indo encontrar a amiga dela. Ela diz que ainda tem alguns minutos e ele pergunta se é verdade porque ela só percebeu isso agora. Ela fala que só ia sair pra beber com a amiga dela e que não é nada muito sério. Ela pergunta se ele é novo na área. Já ele pergunta se ela lembra disso e também pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que não sabe, mas que talvez seja porque ela ia encontrar a amiga dela e que ela pensou que talvez ele pudesse dar uma carona pra ela. Ele fala que entende, só que ele está indo na direção oposta dela. E como ela diz que dependendo ela também pode ir na mesma direção que ele pede pra ela esperar e pergunta se ela vai dispensar a amiga dela. Ela diz que sim e fala que eles podem fazer alguma coisa agora. Ele pergunta se ela conhece algum lugar que eles possam ir, já que ele não está muito familiarizado com o lugar. Ela diz que sim e começa a citar alguns lugares ali perto. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar no carro e ela não pensa duas vezes. Ele fala que está percebendo que rosa é a cor favorita dela. Ele diz que as roupas, a bolsa e as unhas dela são rosas. Ela fala que é verdade, que ela gosta muito de rosa e que ele ainda vai descobrir muitas coisas sobre ela. Ele pergunta que tipo de coisa, mas ela diz que ela também precisa descobrir algumas coisas sobre ele. E como ele pergunta o que exatamente, ela diz o limite do cartão de crédito dele.
Então ele fala que ele tem um cartão de crédito Black. Ela diz que adora esse tipo de cartão porque não tem limite. E já nesse momento da conversa ele pergunta por que ela só resolveu falar com ele depois de ver o carro dele. Ela diz porque ela não tinha como saber se ele era um cara normal ou não, resumindo, um pobre. Ele pergunta de quem é a culpa, já que ela não deu nenhuma chance pra ele e pergunta se ele é feio ou algo do tipo. Ela diz que não e ele fala que ela ainda não respondeu. Ela diz que simplesmente ela não gosta de homens comuns porque ela não é uma mulher comum. Ele pergunta o que faz ela pensar que ela não é uma garota comum. Ela diz que ela tem uma casa muito boa e também um carro. Ele fala que não vai mentir pra ela e diz que se eles levarem isso adiante, eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. E diz que ela está demonstrando ser extremamente interesseira. Ela diz que sinceramente não entendeu porque ele pediu pra ela entrar no carro. Então ele diz que ela que quis entrar no carro. Ela fala que é verdade, mas que ela pensou que eles fossem sair pra algum lugar. Ele fala que se realmente ela estivesse interessada em sair com ele, tinha falado com ele logo no começo. E diz que como esse não é o caso, pede pra ela sair do carro dele. Ela diz que ele é extremamente estúpido e já ele diz que ela é extremamente interesseira e pede pra ela sair do carro dele. Esse vídeo começa com o Nair dizendo que essa garota faz o tipo dele. Ele dá um oi e fala que ela é muito bonita e pergunta o nome dela. Ele pergunta se pelo menos ela não pode agradecer e pergunta por que ela é tão mal educada. Mas ela simplesmente diz que não está interessada. Ele pede pra ela esperar, fala que o nome dele é Nair e pergunta o nome dela. E como ela diz que não tem nome, ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. E quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ele pergunta o que ela quer e ela pergunta o que ele queria. E como ele diz que isso já não importa, ela pergunta por quê. Ele fala que isso já não importa porque ela não pôde nem agradecer um elogio e que deixou muito claro que não estava interessada. Ela diz que voltou pra falar com ele. Ele fala que deu pra ver que ela estava muito ocupada pra ele e que ela pode seguir o caminho dela. Ela diz que está com tempo e ele pergunta o que ela quer. Ela diz que ele tem um carro legal. Ele agradece e mais uma vez pergunta o que ela quer. Então ela pergunta o nome dele e depois que ele diz o nome pra ela, ela fala que é um prazer conhecê-lo. Ela pede pra ele sair do carro pra eles conversarem e já ele pede pra ela esperar. Ele fala que no começo ele disse que ela era linda e pergunta se ela não poderia pelo menos agradecer. Ela diz que ele chegou de repente e que ela não o conhecia. Ele fala que ele também não a conhece, mas que resolveu dar uma oportunidade para eles se conhecerem. Ela diz que isso é diferente, então ele resolve mudar de assunto e pergunta de onde ela é. E ela diz que ela é dali mesmo de Houston. Ele pergunta se ela gosta de morar ali. E como ela diz que sim e fala que é um ótimo lugar para se morar, ele pergunta se então ela pode mostrar o lugar para ele e ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que é solteira e ele pergunta como uma garota tão bonita como ela está solteira. Ela diz que não sabe, então ele pergunta se ela tem um gênio muito forte ou se ela não é fiel. Mas ela diz que é fiel. Em seguida ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. E depois de também dizer que ela tem um sorriso muito bonito, ele fala que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. Ela bate no vidro do carro e fala que não está conseguindo abrir. Já ele fala para ela abrir a porta. E mais uma vez ela diz que não está conseguindo. Ele pergunta como não e fala que é só puxar. Ela fala que está trancada e ele pergunta se ela sabe o porquê está trancada. E em seguida ele diz que está trancada porque ela é interesseira. Ela pergunta sobre o que ele está dizendo e ele fala que ela é interesseira e que ele não gosta de interesseiras. Ela fala que não é interesseira, mas ele fala que ela pode seguir o caminho dela.